Gálatas capítulo 4, não mais escravos, mas filhos. Afirmo, porém, que, durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Nota de rodapé 1. A plenitude dos tempos, ou época determinada, descreve o ponto central da história universal, o momento escolhido por Deus para a revelação da sua pessoa em Cristo Jesus, seu Filho, para resgate eterno de todos os que nele creem, transformando seus filhos menores em herdeiros adultos. João 1, versículo 14, João 3,16, Romanos 1, do versículo 1 ao versículo 6, 1 João 4, 14. Ao salientar que Cristo nasceu de mulher, Paulo ratifica a plena humanidade do Senhor e, portanto, sujeição à lei. Para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Abba, Pai. Nota de rodapé 2. Deus concedeu o seu próprio Espírito como selo real de paternidade e novo guardião para habitar plenamente na alma dos cristãos sinceros. Romanos 8, do versículo 2 ao 9, Efésios 1, versículo 13 e versículo 14. O verbo original grego, aqui traduzido por clama, expressa profunda emoção, como no brado final de Jesus na cruz. Mateus 27, 50. Vocabulário aramaico Abba corresponde à forma carinhosa e respeitosa da nossa expressão papai, transmitindo a ideia de um relacionamento especialmente íntimo com Deus. Marcos 14, 36, Romanos 8, 15. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. Sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Zelo por uma doutrina sadia. No passado, quando não conhecieis a Deus, éreis escravos daquele que, por natureza, não são deuses. Agora, entretanto, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Nota de rodapé 3. Os judeus tinham que guardar vários dias e épocas cerimoniais como parte do cumprimento da lei. Por exemplo, o Shabat. Todos os preparativos e rituais que envolviam a celebração do sábado. O número de detalhes a serem observados é tão grande. Mesmo em nossos dias, especialmente em Israel, que geralmente as crianças são encarregadas na sexta-feira de preparar pedaços de papel higiênico e disponibilizá-los para uso nos banheiros de suas casas, pois a lei judaica proíbe rasgá-los no sábado. E ainda, o dia da expiação, dia 10 de Tisrei, conforme Levíticos 16, do versículo 29 ao 34. Duas novas, número 28, do versículo 11 ao 15. Isaías 1, do versículo 13 ao versículo 14. A Páscoa, Êxodo 12 e 18. As primícias, Levítico 23, 10. O ano sabático, Levíticos 25, 4. Os fariseus observavam meticulosamente milhares de ordenanças
e ritos religiosos com o objetivo de conquistar méritos diante de Deus e então se sentirem autorizados a fazer suas reivindicações ao Senhor. Temo que eu talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Caros irmãos, rogo-vos que vos torneis parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós, e nada me ofendestes. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o Evangelho pela primeira vez, nota de rodapé 4. Paulo conheceu os Gálatas e lhes pregou o Evangelho por ocasião da sua primeira viagem missionária, Atos 13, versículo 14, até Atos 14, versículo 23. Nessa época, a região de Perge, no litoral da Ásia Menor, foi atingida por um surto de malária. Paulo pôde ter contraído essa doença e foi acolhido e tratado pelos Gálatas, que presenciaram sua luta contra o que chamou de espinho na carne, 2 Coríntios 12, 7. Embora não haja registro claro de que mal era esse. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Seria possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Nota de rodapé 5. Ao falar a verdade, ainda que com amor e cuidado, corremos o risco de perder muitos amigos, alguns amigos. Paulo era muito estimado pelos Gálatas, mas por causa da influência desastrosa dos judaizantes e sua doutrina legalista e altamente restritiva, a igreja havia perdido a espontaneidade, a alegria, a hospitalidade, o grande respeito que já havia demonstrado pelo apóstolo de Cristo. Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar não agem com boas intenções. Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar não agem com boas intenções, mas seu real propósito é vos isolar a fim de que sejais constrangidos a demonstrar vosso cuidado para com eles. É muito bom que sejais sempre zelosos do bem, não apenas quando estou presente. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa. É isso até que Cristo seja formado em vós. Eu bem que gostaria de estar pessoalmente convosco e mudar o tom desse meu discurso, pois estou atônito em relação ao vosso comportamento. A lei e a promessa, as alianças. Dizei-me vós, os que quereis permanecer subjugados à lei, acaso não tendes ouvido com clareza a lei? Porquanto está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre, nota de rodapé 6. Abraão teve 2 filhos, Ismael, nascido da escrava Agar, Gênesis 16, versículo 16, e Isaque, nascido de Sara, que não era escrava, Gênesis 21, do versículo 2 ao 5. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, porém o filho da mulher livre nasceu mediante uma promessa. Pois bem, uso essa história aqui como uma ilustração, pois essas mulheres prefiguram 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e pode gerar apenas filhos para a escravidão. Esta é Agar, nota de rodapé 7. A antiga aliança com a lei que regulamentava a vida e a religiosidade do povo de Israel foi estabelecida no Monte Sinai e entregue a Moisés para que administrasse aos israelitas e a todos os povos, Êxodo 19, 1, Êxodo 20, do versículo 1 ao 17.
Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que vive como escrava com seus filhos, nota de rodapé 8. Jerusalém ainda hoje pode ser equiparada ao próprio Monte Sinai por representar o centro do judaísmo em todo o mundo, cujo povo ainda vive onde estiver como escravo da antiga lei promulgada no alto de um monte, no meio do deserto do Sinai, em lugar ermo e árido, para onde eram banidos os criminosos e indesejados das cidades. Entretanto, a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe, nota de rodapé 9. Desde a antiguidade, a doutrina rabínica ensinava que a Jerusalém do alto era o arquétipo da cidade celestial, que seria baixada e estabelecida na terra por ocasião do advento messiânico, Apocalipse 21, 2. Paulo se refere aqui à cidade espiritual de Deus, na qual Jesus Cristo reina e da qual todo cidadão já é cidadão filho. Todo cristão já é cidadão filho, em oposição a Jerusalém da época de Paulo e de hoje em dia. Pois está escrito: alegra-te, ó estéril. Alegra-te, ó estéril, alegra-te, 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 ó estéril. Tu que não davas à luz, irrompe em brados de júbilo. Tu que não passastes pelas dores de parto, pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os daquela que tem marido. Nota de rodapé 10. Paulo interpreta o regozijo profético de Isaías 54:1 em relação a Jerusalém, na época do profeta confinado, a um pequeno e inexpressivo grupo de escravos no exílio, portanto estéril e sem filhos, mas que ainda produzia muitos filhos, profecia cumprida por meio da grande colheita evangélica que o mundo presencia desde a vinda do Senhor Jesus, e que encerrará com seu iminente e glorioso retorno. Assim vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. No entanto, assim como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece nos dias de hoje. Contudo, o que nos revela a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Nota de rodapé 11. Paulo usa as palavras de Sara como base bíblica para ensinar aos Gálatas e a todas as igrejas cristãs que não deve tolerar em seu meio doutrinas meramente legalistas ou qualquer ideologia judaizante. Gênesis 21:10. A igreja de Cristo é livre e conduzida pelo Espírito do próprio Deus e por sua palavra, adequada à cultura de cada nação e povo salvo, e não mais guiada pela obediência obrigatória e metódica à lei e às suas ordenanças, rituais, festas e mandamentos rabínicos. O crente em Cristo é filho, com plenos direitos, poderes e deveres da promessa que é viver pela fé. Gálatas 3, versículo 7, versículo 29. Portanto, amados irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim filhos da liberdade. Como diria o William Wallace, libertar!